Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Química, onde a gente vai começar a trabalhar aqui nos seus conteúdos, com a introdução sobre o que é a disciplina, sobre o que se trata, sobre o que a gente vai trabalhar, certo? Então, assunto do primeiro ano, professor Paulo Roberto. Nesse tempo de isolamento social é necessário se fazer presente uma aula dessa forma, dessa maneira, mas vamos tentar aqui estabelecer um contato bom e que as dúvidas que sobressaírem aqui nesse assunto, nós iremos estar tirando, certo? Com o auxílio da live e também no WhatsApp. Então vamos começar aqui. Bom, quando se começa a falar em química, em ciência, né, a gente já nos dispõe a imaginar que química seria uma disciplina difícil. Muitas pessoas se colocam a química como produtos nocivos, ácidos, não é isso? Muitas e muitas coisas. Só que ela está presente em toda a área do nosso conhecimento. Todos os dias, quando a gente acorda e até a hora que a gente vai dormir, a química está presente. Então vamos aqui desvendar um pouco dessa disciplina e que vocês prestem atenção e a gente vai conversando no momento da aula. Conceito geral: química é uma ciência experimental que estuda a estrutura, composição e transformação da matéria, ou seja, do que é feito, como é formado e como se transforma. Todo material que a química trabalha, ele tem uma forma, ele tem uma estrutura e tem um porquê de existir, ok? Então vamos aí tentar desvendar um pouco dessa matéria tão interessante que é a química. O método científico. Pessoal, como vocês devem saber, o método científico ele foi adotado para eu conseguir um produto, uma substância, certo? E através disso, eu só posso, por exemplo, colocar uma substância, um produto no mercado depois de passar por vários experimentos. Só que vocês coloquem na cabeça de vocês que nem sempre foi assim. Antigamente as pessoas tinham muita dificuldade com relação a testar, a provar alguns materiais. Muitas e muitas teorias sobre o universo, sobre várias coisas foram derrubadas através do método científico, que consiste em observar, você está observando alguma coisa. Através dessa observação eu vou fazer uma experiência. Essa experiência vai se tornar uma lei experimental, ou seja, onde eu posso testar se eu consegui ou não fazer o que eu queria. Depois eu levanto hipóteses e através dessas hipóteses eu posso trabalhar com teorias e modelos e assim lançar uma teoria, um produto, até mesmo um modelo científico através do método científico. Só que há muito tempo atrás não era assim. A gente fazia, na época da Idade Média, por exemplo, tinha muito o achismo, eu acho, eu sei. E não tinha certeza porque não tinha como testar, não existia o método científico. Então é por aí que começa a entrar o papel da química, onde eu poderia, por exemplo, provar. Historicamente, vocês vão ver que a população mundial ela sofreu com várias pestes que praticamente dizimaram a população. E após o método científico, onde puderam ser descobertos novos materiais, novos medicamentos, então isso contribuiu muito para o avanço da química e o avanço da melhoria da vida humana, ok? Aí dentro disso tudo você tem o conceito de ciência, né? O conjunto de atividades que visam observar, experimentar, explicar, relacionar os fenômenos da natureza, criando leis, teorias e modelos cada vez mais gerais, que nos permitem prever e controlar os fenômenos futuros. Tecnologia seria a ciência aplicada, acho que a gente usa muito hoje, né, pessoal? Então vamos falar um pouco da estrutura da matéria, ou seja, o que seria essa palavra matéria quando a gente fala? A matéria, como a gente pode falar, lá no nono ano vocês escutavam aquele blá 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 que falava assim: ah, professor, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Está errado? Não, não está errado. Mas nós podemos muito bem, agora que nós somos ensino médio, nós somos outro nível, nós vamos incluir que matéria é tudo aquilo que contém massa, ou seja,
ocupa lugar no espaço e por isso tem um volume. Esse conceito que eu acabei de falar será o conceito que vocês vão usar de matéria a partir de agora. Nós agora somos ensino médio. Aí eu vou colocar aqui para vocês algumas palavrinhas para a gente entender esse conceito que seria a primeira parte. Então, a matéria seria formada por moléculas, que por sua vez são formadas por partículas minúsculas chamadas de átomos. Ou seja, vocês vão ouvir falar muito nessa palavrinha átomo. Elementos químicos. Aqui a gente vai colocar só um exemplo para vocês verem como é a estrutura, como é que a gente determina esses elementos químicos. Você tem um nome, certo, dos elementos, você tem um símbolo e você tem a natureza, que é a forma como ele se apresenta dentro de uma reação ou dentro de uma equação química. Isso a gente vai trabalhar mais à frente. Átomos e moléculas. Atenção. Vejam vocês aí a diferença. Eu tenho 2 hidrogênios separados e 2 hidrogênios juntos depois da setinha. Não esqueçam nunca. Quando você tem uma setinha dessas aqui, dentro, uma setinha dessas, ela está indicando a você uma coisa. Não esqueçam disso. Toda vez que você encontrar uma setinha, você vai ter elementos que vão dizer que antes da setinha, eu chamo isso de reagentes. Os que tem depois da setinha eu vou chamar de produtos, ok? Então, vejam vocês que antes da setinha eu tinha 2 elementos separados e agora eu tenho 2 elementos juntos. Isso quer dizer então que antes da setinha, os meus reagentes eram 2 átomos separados. Após esses átomos se juntarem, vejam vocês que eles estão totalmente diferentes. Ocorreu uma reação. Então, essa setinha significa reação, e tudo que tem antes da setinha é chamado de reagente, tudo que tem depois é chamado de produto. Ok? Olhem agora, outra representação. Mais uma vez eu tenho a setinha. E agora eu tenho uma substância diferente, que agora eu tenho 3 átomos separados, certo? E quando eu juntei os 3 numa reação, eu formei uma molécula. Então, desse lado esquerdo, átomos, lado direito, moléculas. Isso quer dizer então que um conjunto de átomos formam uma molécula, certo? Vejam vocês aí agora a diferenciação entre átomo e molécula. Está um resumozinho aqui sobre o que a gente vai trabalhar mais à frente. Sistemas materiais, onde eu vou ter substâncias puras e misturas. Qual seria a diferença? As substâncias puras elas podem ter simples e compostas, e as misturas podem ser homogêneas e heterogêneas. Atenção, que daqui a pouco a gente vai saber diferenciar um do outro. Substâncias puras. Olha a representaçãozinha que eu falei para vocês aí. Observem que de um lado eu tenho substâncias de mesma cor. Isso supõe-se que eles são os mesmos elementos. Eles vão estar sendo formados por elementos totalmente iguais. Onde, quando as minhas moléculas, os meus átomos são totalmente iguais, que não tem nenhum diferente, eu chamo a substância de substância simples. A partir do momento que eu tenho átomos de diferentes elementos, eu chamo de substância composta. Eu poderia dizer, por exemplo, que aqui eu tenho vários átomos apenas do elemento hidrogênio. E aqui eu teria o hidrogênio mais o oxigênio. Então isso estava me dizendo que quando eu tenho o único elemento desse lado, elemento simples, só hidrogênio, eu tenho uma substância pura simples. Quando eu tenho elementos diferentes que formam a molécula também, aí, por exemplo, como eu coloquei hidrogênio e oxigênio, aí eu já vou ter substâncias simples, puras também, só que agora substâncias compostas.
misturas. Vejam vocês aí, ó. Qual a diferença que vocês notaram entre substância pura e mistura? Vejam que a mistura é uma variedade de elementos diferentes, onde eu vou ter propriedades diferentes de um e de outro. Então, quando eu tenho elementos diferentes com propriedades diferentes, eu deixo de ter uma substância pura e passo a ter uma mistura. Quando a mistura é homogênea, é chamada de solução. Quando a mistura é heterogênea, é chamada de elementos diferentes. São misturas que podem ser com vários tipos de elementos diferentes. Lembrando que, por que o A é uma solução, é uma mistura homogênea? Porque eu não posso visualizar o A, então eu não sei diferenciar, por exemplo, quais são os gases que estão lá, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, ok? É por isso que ela é homogênea. Quando é heterogênea, no caso da água e da areia, se eu pegar a água e a areia e colocar no recipiente, é lógico que eu vou poder enxergar as duas partes, tanto a água quanto a areia. Por isso que a gente chama isso de mistura heterogênea que possui duas ou mais fases. Aí nós temos um resumo sobre a classificação da matéria, sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos. Onde nos homogêneos eu tenho substâncias puras e misturas de uma fase, e nos heterogêneos eu vou ter misturas de uma fase e substâncias em mudança de estado. Vamos já ver o que é isso aí. Outros conceitos, a atomicidade, variedade alotrópica, fenômenos e transformações. Os dois primeiros nós vamos deixar um pouco mais à frente. Agora a gente vai trabalhar os fenômenos e transformações, mas a gente vai ver o que é cada um deles, ok? Atomicidade. Quando eu falo atomicidade, ela vem da palavrinha átomo. Ou seja, nós vamos aprender a diferenciar os átomos de várias formas. Ou seja, vejam aí, ó. Atomicidade quer dizer a quantidade de átomos que eu tenho numa substância ou então em apenas numa mistura. Por exemplo, vejam vocês aí, ó. Substâncias como o gás hélio, neônio, argônio e criptônio. E por que ele fala que é monoatômica? Isso quer dizer que eu só tenho um átomo. Mono, 1. Diatômica, 2. Tetra, 4. Indeterminado quando eu tenho materiais que eu não posso calcular a quantidade. Eu tenho que ver depois, ok? Refere-se ao número de átomos que compõem uma substância. Coisa simples. Alotropia ou variedade alotrópica? Olha, vocês estão vendo essa substânciazinha aí, e estão vendo um lápis de um lado e estão vendo um anel do outro. Isso significa dizer que as duas substâncias, os dois produtos, são formados de um mesmo átomo. Só que quando eu vou arrumar a sua molécula, ele vai ser totalmente diferente. O carbono grafite, que é aquele que eu desenho, e o carbono diamante. Qual é a diferença? Qual dos dois que eu posso encontrar com mais facilidade? É claro que é o carbono grafite. Então, por isso que dissemos que essa forma que eu encontro ele com mais facilidade é a forma mais comum. Até porque o diamante não é fácil de encontrar, né? Os dois são carbono, só que os dois têm arrumações diferentes de átomos e por isso que um é grafite e o outro é diamante. Estrutura homórfica, ou seja, sem forma, e estrutura cristalina, que seria o brilho dos diamantes. Variação na atomicidade. Eu posso ter substâncias diferentes formadas pelos mesmos átomos, com relação ao número, por exemplo. O O2 é o oxigênio, o gás oxigênio, e o O3 é o ozônio. Qual é a diferença? No O2 eu tenho 2 átomos de oxigênio, e no O3 eu tenho, e no ozônio eu tenho 3, por isso que eles são diferentes. Fenômeno químico, atenção. Combustão do álcool etílico. Vocês não devem estar entendendo nada do que aconteceu aí, né? Mas eu vou tentar explicar a vocês. Ó. O fenômeno químico está me dizendo que eu transformei esses materiais.
Isso quer dizer o quê? Que, ó, como eu expliquei antes, aqui, desse lado, nós temos o nosso amigo reagente. É ele que vai formar substância nova. Lembram da setinha, ó? Quer dizer transformação. E aqui eu tenho o meu produto. Ou seja, se eu falo de transformação, ou seja, o fenômeno químico é aquele que tem como característica de transformar as substâncias. Vejam vocês que tudo que é reagente está antes da seta. Tudo que é produto é depois. O que aconteceu aqui? Aconteceu uma transformação. Observem que do lado esquerdo dos reagentes não tem nada igual aos produtos. São elementos totalmente diferentes. Isso quer dizer, então, que o álcool, do lado esquerdo, sofreu uma combustão, ou seja, ele apresentou, ó, o O2. Ao sofrer a combustão, ele se transformou em um material totalmente diferente do que ele tinha antes. Ou seja, o reagente é totalmente diferente dos produtos. Quando isso acontece, eu tenho um fenômeno químico, um fenômeno que transformou o material. Ou seja, o que é transformado quimicamente não pode voltar a ser o que era antes. Reagentes, produtos. O fenômeno químico transforma a natureza íntima da matéria, ou seja, ele não volta a ser o que era antes, ok? O físico, olha a diferença. Estados físicos da matéria, a gente sabe o que é isso, né? Ou seja, estado sólido, estado líquido, estado gasoso. Eu tenho transformações que podem acontecer de uma forma ou de outra. Ó. Sólido para líquido, fusão. Líquido para gasoso, vaporização. Ao contrário, gasoso para líquido, condensação. Líquido para sólido, solidificação. E temos a sublimação, que é a passagem direta do sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido, sem passar pelo estado líquido. O fenômeno físico não altera a natureza da matéria, ou seja, meu povo, toda vez que vocês encontrarem esse nome fusão, vaporização, condensação, por que eu coloquei água aqui? Porque a água é simplesmente um material mais fácil de eu entender. O gelo passou a ser água, mas eu pergunto, deixou de ser água? Não, ele apenas se transformou. Não deixou de ser água, a matéria não foi alterada como no fenômeno químico. Ele continua sendo água, só que em estado diferente. E aí vai ter uns exercícios para vocês, né, que a gente vai colocar aqui. E esses exercícios vão ser respondidos na nossa live ou no WhatsApp, ok? Vou mandar para vocês o vídeo das atividades e aí a gente vai depois tentar responder nas lives e no WhatsApp para tirar as dúvidas. Vou estar disponível. Tá aí. Vocês podem salvar o vídeo depois e pegar todos esses exercícios para vocês fazerem. Ok, pessoal? Atividadezinhas aqui que vocês vão poder estar nesse vídeo. Ok? Então, a partir daqui já seria outro assunto. A gente vai continuar depois nas próximas aulas. Bons estudos, muito obrigado.